Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus está nos dando hoje a graça de iniciarmos um novo momento na nossa história. A página virou, está limpinha em branco, para você começar a escrever o seu hoje. O teu passado, se dá para mexer nele, mexe. Se não dá, então já está feita a história. Toca dali para frente. Peça perdão pelos erros cometidos, confessa teus pecados, reinicia a tua história, irmão. Não tenha vergonha dela. Recomece. Tenha, sim, vergonha de ficar preso nela lá atrás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Quando, andando sobre as águas e queria passar na frente deles, os discípulos viram andando sobre o mar e pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Como efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que palavra linda deste evangelho. Claro que os discípulos estavam ainda assustados com o milagre da multiplicação dos pães. Os discípulos tinham visto pães multiplicar, os discípulos tinham visto milagres acontecerem, os discípulos tinham visto muitas e muitas graças acontecer pelas mãos de Jesus. Jesus mandou que eles saíssem de um lado e fossem para o outro, porém, no decorrer do percurso, veio um vento muito forte, eles estavam no barco, sobre o mar. E veio um vento muito forte, e Jesus percebeu que eles estavam cansados de remar e não saíam do lugar. Então Jesus, que estava retirado, rezando, resolveu ir até eles. E no percurso que ele foi, como que ele foi? Andando sobre as águas. Queridos, aí também já é demais, né? Quem não ficaria com medo? Eles já estavam assustados pelos milagres, estavam assustados pelas coisas que Jesus tinha feito, pela até a multiplicação do alimento. E aí, de repente, viram Jesus caminhando sobre as águas. Compreender, não muito, milagres e multiplicações de comida, ainda poderia ser que eles estavam tentando. Agora, ver uma pessoa caminhar sobre as águas é coisa espetaculosa, é coisa que não é uma coisa de um ser humano qualquer. Não é uma coisa de um ser humano, é uma coisa divina. Jesus caminhava sobre as águas e foi ao seu encontro. E quando chegou ao encontro deles, o que aconteceu? Eles tiveram medo. E Jesus disse: calma, sou eu. Mas olha que detalhe impressionante. Quando Jesus subiu no barco, o vento acalmou. Jesus precisa subir no seu barco, meu irmão. Jesus precisa subir no seu barco para acalmar a tempestade que você está vivendo hoje. Permita Jesus subir no seu barco. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Jesus. Abre, permita ele entrar na sua casa se a tempestade está lá. Permita ele entrar no hospital se você está enfermo hoje. Permita ele entrar no seu coração se as angústias são muitas. Permita ele entrar no seu trabalho se a confusão está gigante. Aonde Jesus entra, o mar acalma e os ventos cessam. Permita que ele entre hoje na sua história. Que Deus seja louvado, o inimigo acorrentado e todos aqueles que nos perseguem sejam abençoados. Reza comigo. Senhor, obrigado por hoje. Acalma as tempestades do meu coração e transforma a minha vida. Derramai sobre mim, sobre minha casa, meu trabalho, meus negócios, minha vida, minha saúde, a tua misericórdia e o teu amor, e afasta de mim todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Deus te abençoe.